Já estamos de volta com a entrada dos ministros no plenário do Supremo Tribunal Federal para a retomada dos trabalhos, considerando que tivemos já uma sessão extraordinária na manhã de hoje, como vimos agora no direto do plenário e também na cobertura do Jornal da Justiça, primeira edição. Expectativa, portanto, para a pauta a ser cumprida de julgamentos na sessão da tarde de hoje e que, como sempre, vamos acompanhar ao vivo, direto do plenário. Boa tarde a todos. Podemos nos assentar, por favor. Declaro aberta essa sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal. Passo a palavra à senhora secretária para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 28ª sessão extraordinária, realizada em 16 de agosto de 2017. Presidência da senhora ministra Carmen Lúcia. Presentes à sessão os senhores ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Ausentes, justificadamente, os ministros Luiz Fux, Dias Toffoli e Celso de Mello. Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot Monteiro de Barros. Abriu-se a sessão às 9 horas, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Na ocasião, o plenário julgou 2 ações cíveis originárias. Indago dos senhores ministros se há alguma anotação, retificação ou observação a fazer na ata, não havendo, declaro-a aprovada. Senhores ministros, informo a vossas excelências que estão presentes neste plenário graduandos das seguintes instituições de ensino: Universidade do Vale do Itajaí, Tijucas, Santa Catarina, Universidade do Estado do Mato Grosso, Ponte de Lacerda, Centro Universidade FAI de Curitiba e a Faculdade Multivix de Vitória, no Espírito Santo. Sejam todos muito bem-vindos, nós nos sentimos muito honrados com a presença de todos os senhores. Senhores ministros, apregou para julgamento a ação direta de inconstitucionalidade 4.717, procedente do Distrito Federal, de que sou relatora, sendo autor o Procurador-Geral da República e interessados o Presidente da República e atua como amici curie, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, e também Terra de Direitos. Eu vou inicialmente fazer a leitura do relatório, pois haverá sustentações orais. Esta ação direta de inconstitucionalidade com requerimento de medida liminar foi ajuizada em 10 de fevereiro de 2012 pelo Procurador-Geral da República contra a medida provisória 558 de 2012, que foi convertida na Lei 12.678 de 2012. O Procurador-Geral argumenta que as normas impugnadas contrariam os artigos 62 e 225, parágrafo 1º, inciso 3 da Constituição. Anota que, aspas, o teor do referido diploma é idêntico em larga medida ao da medida provisória 542, de 12 de agosto de 2011, objeto de outra ação direta de inconstitucionalidade, ajuizada pelo Procurador-Geral da República, ação direta 4678, relatada pelo ministro Aires Brito. Ocorre que, antes de aquela medida ter sido julgada, a medida provisória perdeu eficácia em virtude de sua não apreciação pelo Congresso Nacional no prazo constitucional. Aduz o Procurador-Geral que a edição da medida provisória 558 de 2012 teria ofendido o princípio da reserva legal inscrito no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 3 da Constituição, fecho aspas. E ainda argumenta que, aspas, apenas o procedimento de licenciamento ambiental poderá vir autorizar a instalação de empreendimento hidrelétrico em questão, definido, inclusive, a localização que promove o menor impacto ambiental possível, fecho aspas. Acrescentou que não faz sentido se desafetar a área de um parque nacional sem que se saiba ao certo se ela será aquelas em que se instalará o empreendimento proposto. Pondera ainda que, aspas, considerando que o empreendimento que justificou a desafetação do Parque Nacional dos Campos Amazônicos sequer teve iniciado seu processo de licenciamento ambiental,
não há como sustentar a existência de urgência a justificar a edição da medida provisória, fecho aspas. Indica que a própria Lei 9985 de 2000 oferece mecanismos ao Poder Executivo para que as populações tradicionais não sofram qualquer tipo de prejuízo em decorrência da criação de unidade de conservação, mesmo de proteção integral, pelo que conclui que não há urgência na desafetação de áreas da unidade de conservação que justifique a edição da medida provisória impugnada. Requereu a suspensão cautelar da Lei 2.678 e, no mérito, pediu a declaração de inconstitucionalidade desta lei. Adotei o rito do artigo 10 e, em 27 de agosto de 2012, o autor requereu o aditamento da inicial, informando a conversão da medida provisória 558 na Lei 2.678. Nas informações prestadas, a então Presidente da República defendeu a constitucionalidade da Lei 2.678, argumentando que a medida provisória 558 de 2012 atende aos princípios da relevância e da urgência. Argumenta que o Supremo Tribunal Federal tem admitido a utilização de medida provisória para justificar a matéria reservada pela Constituição à lei, o que ocorre, segundo José Afonso da Silva, quando ela emprega fórmulas como a lei regulará, a lei disporá, a lei complementar organizará, a lei criará, a lei poderá definir, etc. A Advocacia Geral da União manifestou-se pela improcedência da ação, aspas, meio ambiente, medida provisória número 558, convertida na Lei 2.678 de 2012, que dispõe sobre alterações nos limites dos parques nacionais da Amazônia, dos campos amazônicos e Mapinguari, das florestas nacionais de Itaituba I, Itaituba II e do Crepori e da área de proteção ambiental do Tapajós e da outras providências. A ausência de violação ao artigo 62 caput da Carta Maior, excepcionalidade de controle jurisdicional dos requisitos específicos da medida provisória, não configuração de abuso por parte da chefia do Poder Executivo, atendimento de necessidade de produção de energia elétrica do país e de demandas sociais de regularização fundiária na região amazônica, inexistência de ofensa à cláusula de reserva legal contida no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 3 da Constituição, matéria reservada à lei ordinária pode ser disciplinada em medida provisória. Precedente deste Supremo Tribunal, manifestação pela improcedência do pedido formulado pelo requerente. Fecho aspas. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, e a Terra de Direitos foram admitidas nessa ação como amici curiae. Em 6 de setembro de 2016, a Procuradoria-Geral da República apresentou sua manifestação pela procedência da ação, sugerindo, ao final, modulação nos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, aspas, quanto às duas hidrelétricas em operação, Santo Antônio e Jirau, sem que signifique beneplácito e restrito a ato inconstitucional, fecho aspas. Este é o relatório, cuja cópia determinei aos senhores ministros do Supremo Tribunal. Confiro a palavra, portanto, inicialmente para sustentação oral ao Procurador-Geral da República, autor da ação. Tem a palavra, Vossa Excelência. Excelentíssimo senhora presidente e relatora, eminentes ministros, a intervenção será rápida. A questão trazida nesta demanda exige a verificação da presença de excesso na edição do ato questionado e, mais do que isso, da compatibilidade do regime constitucional das medidas provisórias com os compromissos, também de ordem constitucional, de proteção ambiental, com demonstração da existência de um estado de necessidade que impõe ao poder público a adoção de providências de caráter legislativo inalcançáveis, segundo as regras ordinárias de legiferação, em face do princípio do periculum in mora que fatalmente decorreria do atraso na concretização do processo legislativo. O conjunto protetivo ao meio ambiente, artigo 225 da Constituição, exige sempre do intérprete
cuidado e a análise das presenças dos requisitos da edição de medidas provisórias e cuidado redobrado, tendo em conta os princípios da precaução e da vedação do retrocesso ambiental. O exame do ato impugnado não se compatibiliza com a interpretação que ignore a função ambiental das unidades de conservação, a urgência nas alterações pretendidas e sua compatibilidade com o próprio desenho institucional das áreas cuja proteção se afeta, restringe ou mesmo se inutiliza. O critério não pode ser exclusivamente econômico, pressupondo ou derivado de consideração divorciada de elementos concretos de urgência e relevância afirmados que preservem a proteção constitucional ao meio ambiente, o qual é dever do Estado, não mera faculdade ou liberdade de governantes. Quando da apreciação da matéria no Congresso Nacional, ficou claro que toda a fundamentação centra-se em uma autoimposta limitação ao campo socioeconômico, não havendo, repito, não havendo menção aos aspectos socioambientais. Segundo aspecto, tem-se como foco, na essência, viabilizar a decisão governamental de implantar medidas de infraestrutura cujo processo de aprovação ou licenciamento ambiental tinha nas unidades de conservação afetadas um óbice. E, por último, a exigência de lei em sentido formal para alterar limites de uma unidade de conservação, tendo em conta a noção de controle social, de debates técnicos que justifiquem a mudança e indiquem a manutenção de seu papel protetivo, não se podendo transformar em mero empecilho formal, afastável por meio do rito sumário das medidas provisórias. A questão reside, essencialmente, em identificar se a desafetação de áreas de proteção sobrepostas a reservatórios de hidrelétricas e a assentamentos de comunidades de agricultores familiares, por trazer impactos ambientais potencialmente negativos, podem ser objeto de deliberação no rito imediato, sumário e instantâneo das medidas provisórias. A razão, para tanto, é que medidas provisórias em matéria ambiental demandam especial escrutínio, de modo a não se tornarem meio singelo e expedito de contornar o arcabouço constitucional preventivo com a vantagem, entre aspas, adicional para o gestor de poder invocar impenetrabilidade da jurisdição nos pressupostos de relevância e de urgência exigidos para a edição de medidas provisórias. A matéria, todavia, não se deve considerar de contemplação impossível, já que eventual decisão de procedência a ser proferida nesse processo pode, reconhecendo a realidade de fato, modular seus efeitos, sem que signifique beneplácito irrestrito a ato inteiramente inconstitucional. Ante o exposto, reiterando as manifestações escritas, o Ministério Público espera a procedência dos pedidos formulados, com a modulação de seus efeitos naquelas situações que se mostrarem irreversíveis. Agradeço a Vossa Excelência. Convido a falar pelo Presidente da República, a doutora Grace Maria Fernandes Mendonça, digna advogada-geral da União. Vossa Excelência tem até 15 minutos para se manifestar e tem a palavra. Excelentíssima senhora ministra-presidente, senhora ministra, senhores ministros, senhor procurador-geral da República. A medida provisória 558
de 2012, convertida na Lei 12.678 de 2012, ela redefiniu, na verdade, os limites de algumas unidades de conservação ambiental, precisamente alguns parques nacionais que já foram todos eles destacados no relatório exarado já pela eminente ministra presidente relatora. Essa redefinição de limites teve um escopo muito claro. Foi justamente o de viabilizar a execução de obras consideradas fundamentais, imprescindíveis, na verdade, para se executar um planejamento estratégico nacional que pudesse permitir a manutenção do fornecimento de energia elétrica à população brasileira. Essa redefinição se deu, na verdade, com todo o cuidado e com toda a cautela, inclusive no tocante aos imperativos constitucionais inerentes à proteção ambiental. Todavia, considerando que os lagos artificiais e reservatórios formados pelas barragens das usinas hidrelétricas Tabajara, Jirau, Santo Antônio, São Luís do Tapajós e Jatobá alcançariam essas unidades de conservação ambiental, para que essas obras fossem viabilizadas, era imprescindível que se tivesse aí um ato de desafetação. Imprescindível que se tivesse, portanto, uma redefinição dos limites. Alega, portanto, o autor que se teria aí, e aí é o primeiro ponto, uma ofensa à Constituição Federal, partindo do pressuposto de que essa matéria não poderia ser tratada por medida provisória. Ou seja, somente a lei em sentido formal poderia alterar ou permitir a alteração dos limites de uma unidade de conservação. A União sustenta nos autos que, na verdade, é possível, sim, que esse tema seja tratado por medida provisória, por uma razão simples. O parágrafo 1º do artigo 225, inciso 3º da Constituição Federal, diz expressamente que a alteração desses limites, dessas unidades de conservação, se dará por lei. O artigo 62 da Constituição Federal, parágrafo 1º, por sua vez, arrola aqueles temas, aquelas matérias que não podem ser objeto de tratamento por medida provisória. E não há no rol do parágrafo 1º do artigo 62 da Constituição registro ou previsão acerca de temas relacionados à proteção e defesa do meio ambiente. E mais, a jurisprudência farta dessa Suprema Corte, também toda ela registrada nos memoriais que foram distribuídos a vossas excelências, revela também com clareza a possibilidade de se tratar por medida provisória temas em que o próprio legislador constituinte originário remeteu à lei ordinária, que é exatamente a hipótese aqui dos autos. Daí a razão pela qual sustenta a União a viabilidade, a constitucionalidade da medida provisória, agora convertida em lei, de ser, portanto, tratada através desse instrumento normativo específico. É importante aqui destacar, senhores ministros, que essa medida provisória ela foi antecedida de estudos técnicos, inclusive estudos técnicos exarados por órgãos e entidades estatais ligadas diretamente ao setor de proteção ao meio ambiente. O Ministério de Meio Ambiente se debruçou sobre o tema, assim como o Instituto Chico Mendes de Conservação Ambiental, e claramente atestaram a regularidade dessa matéria e, inclusive, a sua consonância com a diretriz constitucional de proteção ao meio ambiente. É importante aqui mencionar que esses estudos, inclusive, propuseram medidas compensatórias relacionadas aos desdobramentos inerentes à execução dessas obras, ou seja, em estrita reverência e obediência aos comandos constitucionais. E mais, a medida provisória submeteu-se ao crivo do Congresso Nacional. Portanto, não há aí um déficit democrático ou mesmo deliberativo, porque o Congresso Nacional, sim, avançou em relação ao tema. E mais, é importante aqui destacar que os estudos dessa área ambiental, eles não
permaneceram adstritos ao aspecto econômico. Ao contrário, como aqui já mencionado, avançaram também na perspectiva de proteção ao meio ambiente. Portanto, não há, sob a ótica da União, obstáculo constitucional a que esses limites sejam alterados por medida provisória. E aqui é importante um dado que merece um registro diferenciado, é que a tese do autor, ela se funda na circunstância de que o fato de não se ter ainda um licenciamento ambiental não viabilizaria o tratamento da matéria por medida provisória, porque aí estaria, sim, sendo inobservado o requisito da urgência. Porém, aqui há um obstáculo de natureza legal, é o fato de que, para que esses estudos de viabilidade e para que o próprio processo de licenciamento ambiental ele se desencadeie, é imprescindível que essas áreas não estejam, portanto, resguardadas pela própria natureza de unidades de conservação ambiental. Na prática, há uma dificuldade operacional para que esses estudos e que o procedimento em si de licenciamento ambiental ele seja implementado. É imprescindível que se tenha a desafetação. Sem a desafetação, não é possível desencadear o estudo, portanto, e o próprio licenciamento ambiental. É como se fosse uma prejudicial mesmo para o processo administrativo. Então, na prática, a falta de licenciamento ambiental revela justamente o contrário. Revela a urgência, sim, própria aqui da medida provisória, para que esses estudos pudessem ser, portanto, desenvolvidos. É importante aqui mencionar, e já encerrando, senhora presidente, que toda essa alteração imprescindível para a implementação dessa política, na verdade, é importante destacar o quadro atual, não é? As usinas de Jirau e de Santo Antônio estão em plena operação já, portanto, já gerando energia para o país, Jirau e Santo Antônio. As usinas Tabajara e São Luís do Tapajós, primeiro, Tabajara, ela já está inserida no plano de expansão energética e, portanto, com previsão de procedimento licitatório a ser desencadeado no ano que vem. Portanto, em 2018, o plano de expansão energética já contempla a usina Tabajara. Em relação a São Luís do Tapajós e Jatobá, em relação a essas duas usinas, há decisão judicial que inibiu a atuação da administração pública. Então, em estrito cumprimento à determinação judicial, os procedimentos não avançaram, porque estão paralisados por força e em cumprimento estrito a uma decisão judicial exarada em face dessas duas usinas. Mas são também imprescindíveis nesse projeto de expansão energética fundamental para que se tenha a manutenção do fornecimento de energia elétrica à população brasileira. E com essas considerações, a Advocacia Geral da União pugna pela improcedência dos pedidos. Agradeço a Vossa Excelência. Convido o doutor Paulo Sérgio Vieira Martins, que falará pelo Amicus Curiae Terra de Direitos, para o seu pronunciamento. Vossa Excelência também tem até 15 minutos para se pronunciar. Tem a palavra. Excelentíssima senhora ministra presidente Carmen Lúcia, excelentíssima senhora ministra Rosa Weber, excelentíssimos senhores ministros, senhor procurador-geral da República, demais colegas advogados e advogadas, os demais presentes ouvintes aqui nessa sessão, boa tarde. Já se passaram 5 anos da edição da medida provisória 558. O debate sobre o desmatamento da Amazônia, o bioma específico objeto dessa medida provisória, ele só tem aumentado em termos de preocupações em relação aos conflitos territoriais ali existentes, a respeito dos grandes projetos previstos para a região de maneira polêmica e emblemática. Também crescem as preocupações acerca da mudança climática diretamente relacionada à perda de florestas. A medida provisória 558, convertida em caráter de urgência na Lei 12.678, ela trata da redução de áreas protegidas em cerca de 170 mil hectares no mesmo bioma. Nesse mesmo bioma, que teve 29%
de aumento do desmatamento só no último período. No mesmo bioma em que, desde a edição da medida provisória, já foram perdidos mais de 240 mil hectares de florestas, cerca de 240 mil campos de futebol. Então, tratamos, nessa ADI 4717, de uma região e de um bioma da floresta amazônica que sempre foi severamente ameaçada. E essa questão complexa, que envolve, por um lado, o desenvolvimento econômico do país, mas, por outro, a proteção ambiental, ela já foi várias vezes objeto de julgamento nessa Suprema Corte. Eu gostaria de lembrar especificamente, através do recurso extraordinário 519778, que tratava exatamente de unidade de conservação, mas em outro contexto, no estado do Rio Grande do Norte, em que o julgamento dessa Suprema Corte tratou do princípio da precaução, afirmando o seguinte: estaria satisfeito o princípio da precaução com o controle do licenciamento das obras que justificaram a redução dessas unidades de conservação. É a partir desse exemplo que gostaria de discutir, nos termos dessa ADI 4717, que foram alteradas 7 unidades de conservação na floresta amazônica, como eu já pontuei, previstas para a construção de 5 hidrelétricas na região norte do país. O fato relevante nesse momento do julgamento, no ano de 2017, é que dessas 5 usinas, 3 não tiveram sequer sua licença de instalação. Foi entregue aos gabinetes dos ministros e ministras os memoriais com um quadro que exemplifica muito bem essa situação. A exemplo do procedimento de licenciamento da usina hidrelétrica São Luís do Tapajós, esse processo ele foi arquivado pelo próprio gabinete da presidência do IBAMA na data de 4 de agosto de 2016. E, mesmo assim, na época de 2012, por estar previsto no Plano Decenal de Expansão da Energia 2020 do governo federal, o mero planejamento dessa usina hidrelétrica foi capaz de justificar a redução da Floresta Nacional Itaituba 1, da Floresta Nacional Itaituba 2, da Floresta Nacional do Crepuri, do Parque Nacional da Amazônia e da Área de Proteção Ambiental do Tapajós, todas na região oeste do Pará, todas dentro da bacia do rio Tapajós. A outra usina hidrelétrica, Jatobá, também na mesma bacia, tem hoje, no ano de 2017, um processo de licenciamento ainda muito inicial, sem a licença de instalação, sem a publicação dos estudos de impacto ambiental e do relatório de impacto ambiental. E, mesmo assim, em 2012, por constar no Plano Decenal de Expansão da Energia, foi suficiente para reduzir a Floresta Nacional Itaituba 1 e 2, Crepuri e APA do Tapajós. A UHE Tabajara, no estado do Amazonas, ela tem o seu relatório de impacto ambiental, ainda hoje, em 2017, em fase de revisão. É um estudo incompleto do empreendimento da usina hidrelétrica Tabajara. E, mesmo assim, justificou-se a alteração de muitas áreas de floresta, da perda de áreas de floresta amazônica, através da redução do Parque Nacional dos Campos Amazônicos. Somente as usinas hidrelétricas Santo Antônio e Jirau já tinham uma previsão mais clara e explícita dentro dos seus estudos sobre quais seriam as áreas alagadas, onde seria o reservatório. E, mesmo assim, o licenciamento só avançou muito depois da edição da medida provisória 558, no ano de 2012. É nesse sentido que venho destacar que não houve nenhuma observância do princípio da precaução na edição dessa medida provisória, muito menos da sua conversão em caráter de urgência na Lei 12.678, no mesmo ano. É bom destacar que, à época, não foram feitos relatórios técnicos, não foi feita oitiva consulta pública à população local a ser atingida, e cabe destacar muito bem, na questão da Floresta Nacional Itaituba 1 e na Floresta Nacional Itaituba 2, que essas duas unidades de conservação estão sobrepostas à terra indígena Munduruku, Sauremaibã,
cujo relatório circunstanciado de identificação e delimitação foi publicado pela FUNAI no ano passado, identificando aquele território, aquela área que foi destacada para uma usina hidrelétrica posteriormente arquivada, e que ali era um território ancestral indígena, um território que foi identificado como sagrado pela leitura do povo indígena Munduruku, onde teria acontecido o surgimento da terra indígena Munduruku, chamada por eles de Dadie-Kapá-Peipi. Ao declarar a inconstitucionalidade da conversão da medida provisória em lei, o STF tem a possibilidade de garantir a concretização do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e sua máxima eficácia, evitando futuras flexibilizações das unidades de conservação no Brasil, e de modo especial no bioma amazônico. Ressalte-se que neste ano de 2017, o Parque Nacional do Jamanchim, também na região oeste do Pará, também na bacia hidrográfica do Tapajós, outra unidade de conservação, foi reduzida através de medida provisória, a MP 758, convertida recentemente na Lei 13.452. A possibilidade de se ter um efeito drástico em relação a todas as unidades de conservação, ela repousa no julgamento dessa DI 4717. Se assim o Estado brasileiro prosseguir, além da questão constitucional posta e já esclarecida pela Procuradoria-Geral da República e no Amicus Curiae da Terra de Direitos, restarão comprometidas as metas também internacionais de proteção ambiental. A exemplo da Convenção Quadro do Clima, do qual o Brasil é signatário, das metas de Aichi, no âmbito da Convenção da Diversidade Biológica, e gostaria só de mencionar a meta 11, que fala o seguinte: até 2020, pelo menos 17% das áreas terrestres e de áreas continentais e 10% de áreas marinhas e costeiras, especialmente áreas de especial importância para a biodiversidade e serviços ecossistêmicos, terão sido conservadas por meio de sistemas de áreas protegidas, geridas de maneira efetiva e equitativa, ecologicamente representativas e satisfatoriamente interligadas, e por outras medidas espaciais de conservação, integradas em paisagens terrestres e marinhas mais amplas. É muito importante destacar nesse julgamento as metas de proteção à biodiversidade e proteção ao meio ambiente de maneira geral, que o Brasil se comprometeu com a comunidade internacional. É nesse sentido que a Terra de Direitos, a Organização de Direitos Humanos, com atuação na Amazônia, com atuação na região do Rio Tapajós, assessorando as comunidades e movimentos sociais e povos indígenas, povos e comunidades da região, requer a parcial procedência da DI 4717, ponderando que nos artigos 2, 3 e 4 da Lei 12.678, a previsão para a criação de projetos de assentamento sustentáveis na área desafetada do Parque Nacional da Amazônia, desde a redução dessa unidade de conservação especificamente, o Parque Nacional da Amazônia, tanto o INCRA como o ICMBio estão encarregados e já realizaram várias etapas necessárias, técnicas, para a construção desses projetos de assentamento sustentáveis que atendem às demandas das comunidades ribeirinhas locais no entorno do Parque Nacional da Amazônia. Nesses termos, requeremos o deferimento. Obrigado, ministra. Agradeço a Vossa Excelência. E gostaria, então, antes de começar a leitura do voto, só deixar claro o quadro que temos aqui. Houve uma medida provisória em 2012 que alterou os limites dos parques nacionais da Amazônia, dos campos amazônicos e Mapinguari, das florestas nacionais de Itaituba 1, Itaituba 2 e do Crepói da área de proteção ambiental do Tapajós. Essas áreas foram, portanto, alteradas com o objetivo, como posto nos documentos todos, na petição inicial e agora enfatizado pela ministra Grace, com o objetivo da construção de 5 hidrelétricas. Isso foi feito por uma medida provisória que foi convertida numa lei e já das 5 hidrelétricas previstas, 3
2 prontas e em funcionamento, Tabajaras, que está já na fase final de expansão de término, e 2 que também foram aqui anotadas, ainda uma sem licença ambiental e a outra também não em fase de construção. Só com essa identificação dos espaços, houve uma redução bastante extensa do bioma, foram alteradas 7 unidades de conservação, tudo isso por medida provisória. A discussão que se tem é, portanto, jurídica quanto à constitucionalidade, basicamente em 2 itens. Primeiro, sobre a parte formal, se a medida provisória poderia ter sido utilizada para o cuidado dessa matéria, em especial se os pressupostos constitucionais que o Supremo Tribunal Federal tem determinado que pode e deve verificar urgência e relevância estariam presentes, e mesmo que estivesse, se essa matéria poderia ter sido tratada pela medida provisória. E o outro dado, que em grande parte se imbrica com este, é se na medida provisória teria sido possível a observância do princípio da precaução, que já seria uma inconstitucionalidade também material, mas que também, como eu disse, de alguma forma atinge a matéria no que se refere à parte formal, e ao princípio da proibição do retrocesso ambiental. Basicamente isso que se tem, portanto. Qualquer decisão aqui, pela improcedência ou pela procedência, não vai descaracterizar o que já está feito desde a edição da medida provisória, porque onde estão as usinas de Jirau, a usina de Santo Antônio, o término da usina de Tabajara, não será irreversível mesmo. No que se refere a áreas que ainda não são irreversíveis, poderá ainda assim dar continuidade. Isso não significa que, se vier a chegar à conclusão sobre a inconstitucionalidade, quer formal, quer material, não se dará consequência, porque a não declaração de nulidade decorrerá de uma impossibilidade fática, mas nem por isso deixará de se demarcar o papel do Supremo Tribunal Federal no controle da constitucionalidade, até mesmo para o futuro. Leio, portanto, de forma resumida, o voto que preparei. Acentuando que a presente ação direta de inconstitucionalidade foi ajuizada contra essa medida provisória 558, que dispõe sobre alterações nos limites dos parques nacionais da Amazônia, dos campos amazônicos e Mapinguari, das florestas nacionais de Itaituba 1, Itaituba 2, do Quirepore e da área de proteção ambiental do Tapajós. Esta medida provisória foi convertida na Lei 2.678, do mesmo ano, que manteve basicamente as alterações determinadas pela medida provisória, tal como fixado pelo Presidente da República. Porém, ela foi além para alterar também os limites da Floresta Nacional de Tapajós. E, com isso, houve, ademais, reajuste de normas relativas às operações de crédito rural. Pela conversão da medida provisória em lei, o Procurador-Geral aditou nos termos exigidos pelo Supremo Tribunal e passo, então, a análise, ao resumo da análise de cada item que percorri. Primeiro, alegou-se a ausência de fundamentação do pedido de declaração de inconstitucionalidade quanto a determinadas normas. A jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que o autor há de formular na petição inicial de ação direta, especificamente normas impugnadas e os fundamentos pelos quais se contesta sua validade jurídica constitucional. Estou citando jurisprudência, por exemplo, a ADIM 1811, 1700, relatada pelo ministro Nery da Silveira, 1708, relatada pelo ministro Marco Aurélio, e 259, relatada pelo ministro Moreira Alves, todas nesse sentido, que afirmam a inépcia da inicial quando não se tem esta justificativa e a fundamentação quanto à contestação das normas impugnadas. No caso dos autos, o Procurador-Geral da República fundamentou devidamente a petição quanto aos motivos pelos quais entende constitucional a medida provisória 558 e a lei de conversão 2.678, afirmando que as alterações das áreas de unidade de conservação não seriam apropriadas para serem alteradas por essa via, mas não impugnou especificamente outras normas veiculadas naqueles diplomas legais.
basicamente normas que não se relacionam diretamente a tais alterações. É o caso dos artigos 6º e 11 da medida provisória 558, que permitiram atividades minerárias nos limites da zona de amortecimento do Parque Nacional dos Campos Amazônicos e do Parque Nacional Mapinguari, respectivamente, e, de toda sorte, estes dispositivos não foram convertidos e, portanto, reproduzidos na Lei 2.678, o que, então, se inclui exatamente na impossibilidade de conhecimento dessa parte. É também um caso do artigo 20 da Lei 2.678, que trata da suspensão de execuções fiscais cujo objeto seria a cobrança de débitos oriundos de determinadas operações de crédito, que, de qualquer forma, já tem ultrapassado o prazo de suspensão daquelas providências atingidas pela norma, tendo tido a sua execução exaurida. Estou citando jurisprudência exatamente no sentido de que, nesses casos, não é de se conhecer da medida provisória, pelo que a ação direta não pode ter julgamento de mérito quanto aos artigos 6º e 11 da medida provisória 558 de 2012 e ao artigo 20 da Lei 2.678, seja em razão da inépcia da inicial por ausência de fundamentação, seja em razão da perda superveniente de objeto quanto a esse outro pedido, razão pela qual estou conhecendo parcialmente da ação. Quanto à viabilidade dos exames dos requisitos constitucionais da medida provisória impugnadas após sua conversão em lei, a Advocacia Geral da União sustenta que a conversão em lei de medida provisória objeto de controle abstrato prejudicaria o exame de seus requisitos formais, relevância e urgência, orientação que foi acolhida pelo Supremo no julgamento da ação direta de constitucionalidade 1721, relatado pelo ministro Carlos Brito. Entretanto, entendimento diverso foi manifestado por este Supremo, por exemplo, na medida cautelar na ação direta de constitucionalidade 3090, relatada pelo ministro Gilmar Mendes, quando se assentou a possibilidade de análise daqueles requisitos para edição de medida provisória, mesmo após sua conversão em lei. E estou citando votos aqui do ministro Gilmar e do ministro César Peluso, exatamente nessa direção. E a jurisprudência atualmente dominante neste Supremo admite o exame dos pressupostos constitucionais de medida provisória, mesmo após sua conversão em lei, pois, aspas, a lei de conversão não convalida os vícios formais porventura existentes nas medidas provisórias, fecho aspas, afirmação do ministro Gilmar Mendes no julgamento da ação direta 3090. Estou transcrevendo outros casos exatamente no mesmo sentido. E, portanto, sigo com o conhecimento quanto à norma agora reproduzida na lei de conversão. Quanto à observância aos requisitos de relevância e urgência, o Procurador-Geral da República afirma na petição inicial que a medida provisória 558 não teria observado os requisitos de relevância e urgência, o que contrariaria o artigo 62 da Constituição. Mais de uma vez, já defendi que os órgãos do Poder Judiciário devem fazer valer a sua competência própria para o exercício do controle de constitucionalidade das medidas provisórias, mesmo quanto aos seus pressupostos, sob pena de vir a se estabelecer espaço de atuação estatal inexpugnável à jurisdição fiscalizadora de validade dos atos do poder público, o que é incompatível com os princípios do Estado Democrático de Direito. Estou citando lição, por exemplo, do ministro Celso de Mello, segundo o qual, aspas, a possibilidade de o controle jurisdicional, mesmo sendo excepcional, apoia-se na necessidade de impedir que o presidente da República, ao editar medidas provisórias, incida em excesso de poder ou em situação de manifesto abuso institucional, pois o sistema de limitação de poderes não permite que práticas governamentais abusivas venham a prevalecer sobre os postulados constitucionais que informam a concepção democrática do poder e do Estado, especialmente naquelas hipóteses em que se registra o exercício anômalo e arbitrário das funções estatais. Fecho aspas. Este é o voto passagem do voto na ação direta 2213, como eu disse, do ministro Celso de Mello. Nesta linha, a jurisprudência deste Supremo admite também a declaração de constitucionalidade de medidas provisórias quando se demonstre a evidência do abuso de poder de normatizar pelo chefe do Poder Executivo,
quando patenteada a ausência dos requisitos constitucionais de relevância e urgência. Estou citando, por exemplo, o recurso extraordinário 592-377, relatada pelo ministro Marco Aurélio, tendo ficado redator para o acórdão o ministro Teori Zavascki, julgamento de 2015. No mesmo sentido, a ação direta de inconstitucionalidade 2527, relatada pela ministra Ellen Grace, datado de 2007, e quase meia página aqui de casos exatamente no mesmo sentido. Ao conferir ao presidente da República a possibilidade de editar medidas provisórias com força de lei, o artigo 62 da Constituição do Brasil estabelece os requisitos formais dessa espécie normativa, relevância e urgência no caso, pressupostos que não são conceitos vagos ou despojados de conteúdo comprovável em cada caso. São conceitos cuja precisão se põe como possível e imprescindível em cada situação na qual se pretendem utilizá-los. E, transcrevendo outras lições doutrinárias, afirmo que, na espécie, a edição da medida provisória foi justificada, na exposição de motivos, a demonstrar a presença de requisitos constitucionais de relevância e urgência. A afirmativa é de que havia pressa para se adotar uma série de providências para a construção das usinas, tal como foi repetido tanto em memoriais quanto hoje da tribuna pela ministra Grace Fernandes, no sentido de que era necessário dar início a essas obras e desafetar as áreas. Quanto ao Parque Nacional dos Campos Amazônicos, 3 foram as providências adotadas pela medida provisória. A primeira delas foi a ampliação da unidade de conservação em 6 áreas, com vistas a auxiliar o ordenamento da ocupação do território e possibilitar a ampliação da proteção e facilitação da fiscalização ambiental no local e no mosaico Apuí, constituído de unidades de conservação estaduais. Segundo a presidente da República, quando da criação da unidade de conservação, algumas das áreas originariamente previstas foram excluídas, em especial aquelas compostas por formações savânicas, o que teria resultado, aspas, em diminuição da proteção desse ecossistema, quanto na fragmentação do parque em 3 porções isoladas, comprometendo a sua conservação e gestão, com sérias consequências sobre a integridade e a conservação do Parque Nacional. Alega o Procurador-Geral de que essas áreas teriam sido ampliadas sem prévia consulta pública, o que seria irrelevante para os fins dessa ação, porque a exigência de prévia consulta pública para ampliação das áreas de conservação não advém da Constituição, mas do artigo 22, parágrafo 2º da Lei 99/85 de 2000. A segunda medida adotada foi a desafetação de 2 áreas do Parque Nacional dos Campos Amazônicos. A primeira delas tinha por finalidade atender a demanda social de regularização fundiária dos ocupantes do ramal do Pito Aceso e, eventualmente, dos ocupantes da Estrada do Estranho. A segunda área desafetada relaciona-se à demanda da construção da hidrelétrica Tabajara, que atende às necessidades de produção de energia do país e cujo reservatório teve a sua cota definida de modo a privilegiar a melhor relação possível entre a viabilidade técnica do empreendimento e ambiental do empreendimento, pelo que se determinou a realocação e a regularização fundiária dos poceiros presentes na Estrada do Estanho, que ocuparam a região no contexto da política do governo federal de ocupação do território amazônica, medida que seria essencial e, afirma-se, premente para resolver o relevante conflito social verificado na região. A medida provisória definiu também os limites do Parque Nacional Mapinguari, pois teria sido constatado, depois da ampliação da unidade de conservação, que algumas áreas seriam inundadas pelos lagos das usinas de Jirau e de Santo Antônio. Portanto, o que se teve ali foi uma, aspas, correção com urgência dessa situação, o que, presente aquela definição da área, configurava impedimento legal ao funcionamento dos referidos empreendimentos hidrelétricas. E, segundo a exposição de motivos, a entrada e operação das primeiras unidades geradoras
da usina de Santo Antônio seria fundamental para a melhoria do atendimento eletroenergético do sistema Acre-Rondônia, permitindo a redução da geração térmica local, que opera com custos ambientais e econômicos mais elevados em relação à geração hidrelétrica, fecho aspas. Os limites do Parque Nacional da Amazônia também foram alterados pela medida provisória editada pela Presidente da República, sustentando-se, então, que a imprecisão da descrição dos limites leste definidos no decreto de criação da unidade impediu o poder público de realizar adequadamente sua demarcação e materialização em campo, o que permitiu a consolidação dos conflitos relativos à ocupação da região, onde migrantes advindos da região Nordeste procuravam se fixar na terra por consequência do declínio da atividade garimpeira no município de Itaituba, nas últimas décadas. Asseverou-se na exposição de motivos também que o estabelecimento de projeto de assentamento de reforma agrária na modalidade portaria INCRA número 477 seria aspecto relevante, se não essencial, para manter os asseios dos governos, dos movimentos sociais e das populações sem terras, conciliando o assentamento humano de populações não tradicionais em áreas de interesse ambiental por meio da promoção do desenvolvimento em bases sustentáveis. A alteração dos limites do Parque Nacional da Amazônia, da Floresta Nacional de Itaituba I, da Floresta Nacional de Itaituba II, da Floresta Nacional do Crepori e da Área de Proteção Ambiental Tapajós foi justificada pela necessidade de retirar a sobreposição das áreas dos reservatórios das usinas hidrelétricas de São Luís do Tapajós e de Jatobá dos limites das citadas unidades de conservação. Verifica-se do estudo que ali estavam presentes não apenas áreas devidamente delimitadas, como ainda agrupamentos humanos para os quais e pelos quais se deveria ter atentado e haveria a necessidade de atentar até mesmo pela legislação, que dá concretude às normas constitucionais, a audiências públicas e a participação que não houve devidamente pela expedição da medida provisória. As alterações promovidas pela medida provisória visaram, segundo dizia, a resolução de conflitos fundiários e a construção de usinas hidrelétricas, além de objetivar a proteção de uma das unidades de conservação. O Supremo Tribunal já até assentou em juízo de cognição sumária a viabilidade de utilização de medida provisória para solucionar conflitos fundiários no meio rural, mas não há, neste caso, demonstração taxativa de que haveria urgência e, principalmente, que este conjunto de medidas estava devidamente concatenada para se fazer face a uma solução nos termos constitucionalmente previstos. A urgência caracterizadora da medida provisória haverá de ser comprovada a cada item apontado. O Procurador-Geral da República argumenta a ausência de urgência na alteração dos limites das unidades de conservação que objetivaram a solução de conflitos fundiários da região, pois, alega, o artigo 42 caput da Lei 99/85 de 2000 já garante o realocamento dessas populações, o que seria suficiente para solucionar a questão, independente de vincular esta situação à construção de usinas hidrelétricas na mesma área. Apontou a Procuradoria Federal especializada junto ao Instituto Chico Mendes. No entanto, nos documentos acostados às informações da Presidente da República, a aplicação daquele dispositivo volta-se expressamente às populações tradicionais residentes em unidades de conservação. Destas, só fazem jus ao reassentamento as populações tradicionais residentes na unidade no momento de sua criação. É o artigo 35 do Decreto 4340, fecho aspas. A aplicação do artigo 42 poderia, portanto, ser suficiente para solucionar os conflitos fundiários tratados pela medida provisória.
Quanto às alterações nos limites das unidades de conservação que objetivaram viabilizar a construção de usinas hidrelétricas, o Procurador-Geral da República sustenta a ausência de urgência com base na alegação de que, aspas, o impedimento legal para funcionamento dessas usinas nada tem a ver com as unidades de conservação, mas com o fato de que o licenciamento ambiental sequer foi concluído, o que aqui já foi afirmado como realmente, pelo menos num dos casos, não tendo ocorrido até hoje. Entretanto, os documentos apresentados pelo Presidente da República apontam que, antes da edição da medida provisória, o Instituto Chico Mendes havia decidido que não poderia ser deferida a abertura do processo de licenciamento para a construção das usinas hidrelétricas, o que também aqui foi realçado, e eu trago a transcrição do que fez constar aquele Instituto Chico Mendes. Portanto, não há dados que comprovem que haveria urgência caracterizadora da necessidade de expedição da medida provisória, não pela mera ausência de licenciamento ambiental para a construção das usinas, mas pela ausência de dados que dispusessem que não se poderia ter todos os dados antes da expedição daquele diploma. Quanto à possibilidade de alteração de espaços territoriais, especialmente protegidos pela medida provisória, embora prevista de forma inaugural no ordenamento pátrio pelo artigo 62 da Constituição, antes se teve decretos-leis no Brasil que permitiam que pudessem se tratar de algumas matérias por aquele meio. Eu estou citando não apenas o que se inova em termos de medida provisória, até em trabalho doutrinário sobre o tema do ministro Celso de Mello, que sustenta sobre a incidência material das medidas provisórias em restrição aos princípios da divisão funcional do poder da federação e a garantia das liberdades, num trabalho, considerações sobre as medidas provisórias publicadas na revista da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo. Estou transcrevendo exatamente onde o ministro Celso de Mello, então, como doutrinador, trata deste tema. Houve alteração pela Emenda Constitucional 32, do artigo 62, cujo recém-criado parágrafo 1º passou a vedar a adoção de medidas provisórias em diversas matérias, muitas delas correspondendo às hipóteses de limitação que vinham sendo sustentadas pela doutrina, como no trabalho do ministro Celso de Mello, e, embora tenha estabelecido limitações materiais à adoção de medidas provisórias, tem-se, claro, na doutrina, quem argumente que o parágrafo 1º do artigo 62 é apenas uma lista exemplificativa, que não impede o reconhecimento de que outras medidas não podem ser veiculadas por essa espécie normativa. Por exemplo, estou citando o trabalho do professor Clemerson Merlin Cleve, nesse sentido, e também do Paulo Gustavo Gonet, que assevera ser inviável a edição de medidas provisórias sobre matéria, por exemplo, de iniciativa legislativa exclusiva de outro poder, competência exclusiva do Congresso ou de suas casas, embora isto não conste expressamente da Emenda Constitucional 32, que, então, depende de uma interpretação como qualquer norma. A argumentação do Procurador-Geral da República nesta demanda põe em foco também o inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 225 da Constituição, ao dispor que apenas a lei pode alterar ou suprimir espaços territoriais especialmente protegidos, dos quais são espécies as unidades de conservação, que foi exatamente o objeto cuidado, o que afastaria a possibilidade de utilização da medida provisória para este fim. A Presidente da República teria, assim, descumprido o dispositivo constitucional ao se valer de medida provisória para alterar, no sentido de diminuir, áreas de unidades de conservação. A alegação do autor tem o apoio na doutrina, por exemplo, de Pinto Ferreira, que defendeu, à luz da norma originária do artigo 62 da Constituição do Brasil, inadmissibilidade da adoção de medida provisória sobre matérias cujo tratamento seja reservado pela Constituição, a lei ordinária, pois, embora a medida provisória tenha força de lei, não se confunde com a lei formal. Transcrevo o trecho. E neste Supremo Tribunal Federal, admitiu-se até mesmo, em várias matérias, como matéria tributária e até em matéria ambiental, a possibilidade de se adotar a medida provisória. Entretanto, o precedente que temos é da adoção de medidas provisórias para ampliar
o espaço de proteção ambiental e não para diminuir, que é o caso aqui. E este é o grande diferencial. A emenda constitucional, a emenda constitucional 32 encampou a jurisprudência do Supremo ao inserir no artigo 62, parágrafo 2º, a determinação de que medida provisória, por exemplo, em matéria tributária, segue algumas exigências e não se deixa, portanto, apenas à discrição do Poder Executivo. Esta mesma razão de decidir foi adotada pelo Supremo em outras matérias. E aí se tem, por exemplo, relevante para o caso dos autos, os argumentos utilizados por este Supremo, que indeferiu medida provisória na ação direta 1516, relatada pelo ministro Sidney Sanches, que impugnava o aproveitamento de medida provisória para alterar o Código Florestal, então vigente, e dispôs a vedação do incremento da conversão de áreas florestais em áreas agrícolas na região norte e na parte norte da região centro-oeste. Mas, como eu disse, neste caso, preservava-se um espaço maior, e não como neste caso, que se diminuía. Não se pode deixar de observar, portanto, que neste precedente tratava-se de medida provisória que veiculava norma favorável ao direito ao meio ambiente saudável e, portanto, preservava-se também o princípio da precaução. A mesma orientação não pode ser estendida, na minha compreensão, a normas que importem diminuição da proteção ao meio ambiente equilibrado, especialmente tratando-se de diminuição ou supressão de unidades de conservação, com consequências potencialmente danosas e graves ao ecossistema protegido. A exegese do artigo 225, parágrafo 1º, inciso 3 da Constituição, portanto, impõe, na minha compreensão, que a alteração ou supressão de espaços territoriais, especialmente protegidos, haverá de ser feita por lei formal, com possibilidade de abrir-se amplo debate parlamentar, com participação da sociedade civil e dos órgãos e instituições de proteção ao meio ambiente, em observância à finalidade do dispositivo constitucional, que é assegurar o direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Neste sentido, cite-se voto vencido, mas proferido pelo ministro Marco Aurélio, na ação direta de constitucionalidade 3540, no qual se tem, aspas, é sabença geral que, toda vez que na carta alude-se à lei, trata-se da lei no sentido formal e material. Não contém o texto constitucional referência a instrumento que faça as vezes de lei, como é a própria medida provisória. Jamais o Supremo assentou ser possível a regulamentação em si da Constituição via medida provisória. Nesses parágrafos incisos, há diversas remessas à normatização pura, porque deve emanar do poder que tem a incumbência, como atividade princípio essencial de normatizar. No mesmo sentido, voto do ministro Roberto Barroso, relator no agravo regimental no recurso extraordinário 519.778, julgado na primeira turma, no qual Sua Excelência afirma, aspas, a Constituição, portanto, permite a alteração e até mesmo a supressão de espaços territoriais especialmente protegidos, desde que por meio de lei formal, ainda que a referida proteção tenha sido conferida por ato infralegal, que foi um dos argumentos trazidos e hoje enfatizados pela ministra Grace. Quer dizer, que se tem um decreto que, regulamentando a lei, pode alterar a área para mais, e aqui é para menos, a exigência para se diminuir haveria de dar esse espaço democrático de a sociedade poder participar e o parlamento promover um amplo debate. Continua o ministro Roberto Barroso no julgamento que mencionei. Trata-se de um mecanismo de reforço institucional da proteção ao meio ambiente, já que retira da discricionariedade do Poder Executivo a redução dos espaços ambientalmente protegidos, exigindo-se, para tanto, deliberação participar sujeita a maior controle social.
Tal arranjo se justifica em face da absoluta relevância do direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, a dicção constitucional, que o considera um bem comum de uso do povo e essencial à sadia qualidade de vida, reforça o entendimento doutrinário de que se trata de um direito fundamental vinculado a um dever de solidariedade de amplitude, inclusive intergeracional, como assentado pela jurisprudência deste Supremo, e o ministro Barroso, então, cita alguns precedentes em seu voto. Fecho aspas. Digo que medida provisória que importe diminuição da proteção ao meio ambiente, como se tem no presente caso, dispõe de evidente potencial de causar prejuízos irreversíveis ao meio ambiente, na eventualidade de não ser convertido em lei e, mesmo sendo, de não se ter convertido pelo meio constitucionalmente estabelecido e próprio, principalmente em relevo ao direito de o cidadão participar amplamente. Como anotei em outra ocasião, a provisoriedade da medida não é apenas um adjetivo, mas um pressuposto do que nela se contém. A desafetação das áreas das unidades de conservação é efeito que poderia ser plenamente revertido se a medida provisória não tivesse sido convertida em lei. Mas também é certo que, no intervalo entre a adoção da medida provisória e sua apreciação, poderiam advir danos irreparáveis ao meio ambiente nas áreas desafetadas. Também por esse motivo, mostra-se, na forma como entendo as normas constitucionais, imprópria adoção de medida provisória para alterar ou suprimir espaços territoriais especialmente protegidos e, no caso, não se teve uma alteração pequena. Como dito, foram 7 unidades de conservação alteradas e alteração do bioma de forma bem significativa. Também se alegou ofensa ao princípio da proibição do retrocesso socioambiental. No mérito, na minha compreensão, contrariedade demonstrada da medida provisória e da lei de conversão ao princípio da proibição de retrocesso socioambiental, que decorre diretamente do princípio da proibição de retrocesso social, o qual, segundo, por exemplo, o professor Canotilho, impede que núcleo essencial de direitos sociais, já realizado e efetivado por medidas legislativas, seja aniquilado por medidas estatais. No direito ambiental, Herman Benjamin, por exemplo, sustenta que o princípio da proibição do retrocesso socioambiental, embora não expressamente previsto na Constituição, assume condição de princípio geral, à luz do qual deve ser avaliada a legitimidade das medidas legislativas que objetivem reduzir o patamar de tutela legal do meio ambiente. Esse Supremo Tribunal assentou que o princípio da vedação do retrocesso não pode impedir o dinamismo da atividade legiferante do Estado, especialmente quando não se está diante de alterações prejudiciais ao núcleo fundamental das garantias sociais. Fecho aspas, é o que se tem na ação direta 4350, relatada pelo ministro Luiz Fux. E, neste sentido, na doutrina, por exemplo, cito Sarlet, que alerta que a aplicação do princípio da proibição de retrocesso socioambiental não pode engessar a ação legislativa e administrativa do Estado, o que reforça a possibilidade de discricionariedade, desde que não se tenha a transgressão aos princípios da razoabilidade e da ofensa a princípios básicos previstos constitucionalmente, no caso, o direito intergeracional ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e que teria sido alterado sem o devido processo legislativo. O que se consumou na espécie, na minha compreensão, foi indevida alteração de reservas florestais, sem o atendimento ao devido processo legislativo formal, por um ato deflagrado e levado a efeito pela Presidente da República, que, como demonstrado nas variados documentos trazidos, acarretam prejuízo à proteção ambiental reservada a parques nacionais na área da Amazônia. Por isso mesmo, eu estou considerando que os parâmetros que foram apontados para se garantir a fiscalização e o controle da proporcionalidade e da razoabilidade
também não puderam ser devidamente aquilatados, o que teria sido para respeito integral ao núcleo essencial dos direitos socioambientais, se tivesse sido respeitado o meio processual legislativo próprio para a feitura e a adoção das providências, buscando o cumprimento de finalidades da lei com a diminuição das unidades de conservação. Há uma nota técnica no processo afirmando que o Parque Nacional dos Campos Amazônicos não chegou a ser diminuído, mas acrescido, mas que o Parque Nacional Mapinguari teve excluída de sua área total 0,26% referentes ao empreendimento geral e ainda 0,16% referente a Santo Antônio, totalizando 8.470 hectares. O Parque Nacional da Amazônia teve excluída de sua área de proteção 6,7%, dos quais, aspas, 2,5% decorrentes da sobreposição com aproveitamento hidrelétrica de São Luís do Tapajós e 4,2% para a definição dos limites leste do parque relacionados a conflitos sociais. As demais unidades de conservação também foram todas elas reduzidas. Estas alterações promovidas por medida provisória convertida na lei, à exceção do acréscimo da área do Parque Nacional dos Campos Amazônicos, importaram, sem dúvida, em gravosa diminuição da proteção dos ecossistemas abrangidos pelas unidades de conservação antes mencionadas, acarretando ofensa ao devido processo legislativo, ao princípio da proibição de retrocesso socioambiental e ainda ao princípio da precaução, atingindo-se núcleo essencial do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, previsto no artigo 225 da Constituição do Brasil. Pelo que eu conheço parcialmente da ação direta de inconstitucionalidade e, na parte conhecida, julgo procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade sem pronunciamento de nulidade, porque, como eu disse, há uma situação de fato irreversível, o que não significa que eu poderia considerar constitucional aquilo que me parece contrário à Constituição. Estou julgando procedente o pedido, na parte conhecida, mas sem pronunciamento de nulidade e declarando, portanto, a inconstitucionalidade da adoção de medida provisória para a diminuição das áreas ambientais protegidas. É como voto. Ministro Alexandre de Moraes. Presidente, eu peço vista. Pois não. Só para deixar uma anotação no processo mnemônico, talvez aqui venha a ocorrer, tendo em vista o voto de Vossa Excelência, o fenômeno que nós já verificamos no caso do Instituto Chico Mendes, em que, declarada a inconstitucionalidade, isto vai ter consequências que remanescem, né, a não ser porque, obviamente, Vossa Excelência está fazendo ressalva das situações, mas qual seria o efeito dessa declaração de inconstitucionalidade? Quer dizer, para deixar claríssimo isso, exatamente porque é irreversível a situação de fato criada. Então, por isso eu não declarei a nulidade dos atos praticados, tal como fizemos naquele caso de Chico Mendes. Já havia uma situação criada e aqui há usinas que já estão em funcionamento. Então, eu estou declarando, e o efeito da minha declaração é o reconhecimento de que estas providências haverão de ser feitas por lei e que, na minha compreensão, e que daqui para frente, qualquer outra medida no sentido de desafetação ou de diminuição de áreas de proteção ambiental haverão de cumprir o que a Constituição exige, tanto de assumir o devido processo legislativo, quanto de permitir a participação e com as audiências. Mas os efeitos aqui realmente não se terão. Ministro Gilmar, é que naquela oportunidade da criação inconstitucional do Instituto Chico Mendes, nós declaramos a inconstitucionalidade sem declaração de nulidade, demos um prazo para o Congresso ratificar a criação do Instituto. Então, talvez o ministro Gilmar esteja se referindo a algum resíduo decorrente desse mas aqui não tem. Porque a rigor é o seguinte, naquele caso, depois
ali houve uma preocupação, até a solução que foi dada, Vossa Excelência foi o relator, resolveria o caso, mas aí haveria repercussão sobre tantas outras medidas provisórias, que na época falavam de 500, né, que tinham sido votadas da mesma forma, sem a observância do critério. Mas aqui, a mim me parece que declarada a inconstitucionalidade, e não feito um apelo ao legislador ou declarar ainda constitucional, a mim me parece que as situações todas colocadas continuam. Né? A medida provisória convertida em lei subsiste íntegra. É isso. Sim, os efeitos dela já se completaram. Naquilo que por isso era é que eu não declarei a nulidade, porque sem eficácia. Isso a gente discute na oportunidade, depois dos votos trazidos. Talvez seja o caso, mas eu só estou fazendo para efeito de processo mnemônico, procedimento mnemônico, acho que talvez que seja um caso de trazer esses fundamentos, mas talvez declarar ainda constitucional, não é? Para que nos próximos casos, foi o que nós fizemos, acabamos por fazer no caso Chico Mendes. Sem problema nenhum, porque como nós vamos ouvir, inclusive, os outros votos, desde que fique patente, que considerei inconstitucional, que contrariou, sim, que produziu efeitos que agora são irreversíveis e que não se pode daqui para frente, eu, inclusive, reajusto a forma de exposição da conclusão. Mas, então, eu agradeço a Vossa Excelência e proclamo o resultado provisório. Após o voto da ministra relatora, que julgava, conhecia em parte da ação, na parte conhecida, conhecia do pedido, na parte conhecida, julgava procedente o pedido, sem pronúncia de nulidade, pediu vista o ministro Alexandre de Moraes, aguardo os demais. Senhores ministros, como eu afirmei ao final da sessão da manhã, em razão de uma necessária, justificável e inadiável ausência do ministro Dias Toffoli, relator das ações que tinham sido pautadas, e da vinculação desta ação com o mesmo objeto, que era objeto da ação direta relatada e posta na pauta desta tarde pelo ministro Edson Fachin, nós cumprimos, então, a pauta de hoje, tanto a ação do ministro, relatada pelo ministro Edson Fachin, quanto aquelas do ministro Dias Toffoli, oportunamente voltarão em conjunto para a pauta. Estou justificando apenas por isso. E antes de encerrar a sessão, eu recebi do ministro Gilmar Mendes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o seguinte ofício. Senhora Ministra Presidente, tendo em vista o disposto no inciso 2 do artigo 119, combinado com o parágrafo 2º do artigo 121, ambos da Constituição Federal, informa a Vossa Excelência a existência de vaga do ministro substituto neste tribunal, classe de jurista, em decorrência da posse do ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, então membro substituto, como ministro efetivo no dia 9 de maio do corrente ano. Este ofício é do dia 11 de agosto, pelo que nós teremos que indicar uma nova lista para que o presidente possa escolher mais um nome como ministro substituto. Quem são os indicados, presidente? Eu escolhi exatamente como veio do presidente do TSE. Dr. Carlos Batista Robach e a doutora Marilda, que já vinham das listas anteriores, e o doutor Fábio Lima Quintas, indicada pelo ministro presidente. Presidente. Também é residente domiciliado em Brasília. Não só como ele é o atual diretor da escola do TSE. Diretor da escola do TSE. Ele é domiciliado e é o diretor da escola do TSE. Da escola do próprio Tribunal Superior Eleitoral. Então, eu peço à secretária doutora Dora que distribua as cédulas e o escrutinador oficial, como sempre, o ministro Alexandre de Moraes. Faço sempre a indagação, presidente, claro, tendo em conta a necessidade de ter esse quadro que permita o deslocamento imediato para ser efetivada a substituição, uma vez ausente um titular. Senhor presidente, é claro que são nomes conhecidos, e agora o eminente presidente do TSE esclarece, inclusive, o terceiro indicado ocupa uma posição relevante naquela corte especializada, mas eu penso que daqui para frente, talvez, fosse desejável que os nomes indicados sejam acompanhados de um pequeno currículo vitae. No caso específico, nós, inclusive, estamos adotando a prática que já se consolidou de manter os nomes
que vêm de listas anteriores, de modo que não haja nenhuma surpresa. No caso do Dr. Robá, que é inclusive o seu colega lá da USP, e a doutora Marilda. Que foi servidora do TSE, e hoje é advogada, né, com muito brilho. E o doutor Fábio Quintas, que também... Presidente Gilmar, Vossa Excelência vai votar? Por favor, desculpe-me. Desculpe, presidente. Mas a preocupação do ministro Marco Aurélio é muito relevante e eu, inclusive, recebi várias manifestações de colegas importantes dos estados advogados que gostariam de participar. Só que há essa dificuldade, essa função dos substitutos, sobretudo, no período eleitoral, eles são, de fato, os relatores de todas essas questões ligadas às decisões liminares, de modo que nós teríamos sempre essa dificuldade. Nomes qualificadíssimos se colocam, mas há essa dificuldade. E eu dou um testemunho que são convocados de última hora. Sim, e precisam se apresentar dentro de minutos ou horas. Além desse encargo de decidir as questões liminares da propaganda eleitoral. Isso é um problema. Mas aparece o nome do Praça da Figueira, Hoje o plenário recebeu discussão. Eu conheci novo. O castilho. Vamos aprovar o fundo sem deixar a bolsa minha. Não, eu até investidor, acho que vai divulgar. Aqui ficou uma coisa que já caiu, acho que nessa comissão, só que precisa se mostrar assim direta. Infraestrutura, mas nós já tivemos. Você tem 34, né? Até 37 você tem aquela ditadura. E ditadura se melhora. Em 46, quando veio a emenda constitucional 4 de 61 do Instituto Parlamentar, acho que vai ter até da TFP, tem lá com panache. Não é teu rio na barriga. Postura. Presidente. Pois não, por favor, tenha a palavra. 10 votos para a lista tríplice, Dr. Carlos Bastide Orbach, doutora Marilda de Paula Silveira e Dr. Fábio Lima Quintas. Pois não. Então, com estes votos, eu encaminharei ao presidente da República os nomes que foram votados por este colegiado. Senhores ministros, eu agradeço a presença de vossas excelências, senhor procurador-geral, senhores advogados, muito obrigada pela presença, senhora secretária, senhores servidores, visitantes. Muito obrigada a todos. Eu declaro encerrada a presente sessão, desejando a todos uma excelente noite.